Vamos começar o nosso estudo sobre Gálatas. Você aí que quer fazer um estudo de acordo com o que Deus requer de nós, você pare agora o vídeo, faça a sua oração, peça a Deus iluminação do Espírito Santo e volte para cá e vamos começar. Bom, quem viu o primeiro vídeo do canal aprendeu sobre aquele acróstico, o que o PPC acha. Então, por esse acróstico, você consegue fazer uma análise do texto antes de começar a estudá-lo. Eu usei o acróstico e descobri o seguinte a respeito de Gálatas. Primeiro, que o autor é o apóstolo Paulo. Capítulo 1, versículo 1. Descobri também que ele está escrevendo para as igrejas da Galácia. Capítulo 1, versículo 2. Aparentemente, essas igrejas, as igrejas da Galácia, estavam recebendo e aceitando, o que é pior, uma mensagem de salvação, né? Uma mensagem, um evangelho diferente daquele evangelho que Paulo entregou para os crentes da Galácia. Essa mensagem estava vindo da parte daqueles que o apóstolo chama na carta de perturbadores, capítulo 1, versículo 7. Então nós já temos aqui, Paulo está escrevendo, o destinatário são as igrejas da Galácia, de um lugar chamado Galácia, e o problema, aparentemente, era que esses crentes da Galácia estavam recebendo uma mensagem de salvação diferente da que Paulo entregou para eles. E quem estava entregando essa mensagem? No início da carta, Paulo diz apenas que eram perturbadores. Ele só fala isso, eram perturbadores. Além disso, parece que algumas pessoas lá na igreja da Galácia estavam falando mal do apóstolo. Aí você pergunta para mim, professor, mas eram os mesmos perturbadores? Provavelmente. Provavelmente, esses perturbadores que estavam pregando outro evangelho também estavam falando mal do apóstolo. Mas o que eles estavam falando de mal com respeito ao apóstolo Paulo? Olha, eles estavam dizendo que o apóstolo Paulo estava mal intencionado. Mal intencionado. Como assim mal intencionado? Eles estavam dizendo que o apóstolo Paulo pregava um evangelho com o intuito de favorecer as pessoas, de bajular as pessoas, agradar as pessoas. Como assim agradar? A ideia é a seguinte: como o evangelho diz que para você ser salvo basta crer em Jesus, aquelas pessoas que estavam na igreja da Galácia diziam que essa mensagem era uma mensagem que visava a facilitar a aceitação desse evangelho por parte daquelas pessoas que não eram cristãs. Porque a pessoa olhava assim, bom, se eu só preciso acreditar, crer em Jesus para ser salvo, então é muito fácil. Essa é a primeira impressão que a pessoa tem quando ela ouve falar sobre o evangelho. Então aquelas pessoas que estavam acusando o apóstolo Paulo diziam o seguinte: ele prega essa mensagem fácil, é para ganhar vocês, é para vocês aceitarem mesmo, né? Porque na verdade só crer em Jesus não é suficiente. Essa era a tese deles. Ao que tudo indica, numa leitura básica, superficial do primeiro capítulo de Gálatas, só com a ajuda do acróstico que eu ensinei para vocês na aula passada, Paulo está escrevendo essa carta para defender esse evangelho que ele está pregando. Porque se estão dizendo aí, essa mensagem é fácil, aí é moleza, é só crer em Jesus, Paulo então vai defender essa mensagem, vai explicar melhor, é claro, a mensagem, vai defender e vai refutar, ou seja, vai combater as alegações, as acusações que aqueles perturbadores estavam fazendo. Então vamos ao texto. Vamos começar no capítulo 1, a partir do versículo 1. Bom, se você olhar na sua Bíblia, assim que você abre no capítulo 1 de Gálatas, está escrito lá, prefácio e saudação. É um títulozinho em negrito. Para quem usa a versão Almeida Revista e Corrigida, está escrito prefácio e saudação também. Eu uso a Almeida Revista e Atualizada, mas normalmente as igrejas da Assembleia de Deus utilizam a Almeida Revista Corrigida. O prefácio aqui em negrito, esse títulozinho em negrito é o mesmo, prefácio e saudação. Primeira observação que eu quero fazer aqui: esses títulos em negrito, eles não fazem parte do texto bíblico. Eles foram inseridos pela Sociedade Bíblica do Brasil, que cuida dessa parte de traduções de Bíblia. Então eles colocam esses títulos em negrito com que objetivo? Facilitar o entendimento do texto. Toda vez que a sociedade bíblica se vê diante de uma perícope, professor, o que é isso, perícope? Perícope é um trecho da Bíblia que teoricamente tem começo, meio e fim. Toda vez que a sociedade bíblica se depara com um trecho da Bíblia que tem começo, meio e fim, ela coloca um título de orientação. Esses títulos em negrito são títulos de orientação. Eles variam de Bíblia para Bíblia.
tem título de orientação que informa mais do que um outro título, e por aí vai. Isso aí é só para os irmãos saberem, só para os amigos, os visitantes saberem que isso não faz parte do texto bíblico. É simplesmente uma inserção que a Sociedade Bíblica do Brasil faz para facilitar a nossa leitura. Pois bem, se a Sociedade Bíblica do Brasil colocou prefácio e saudação nesse trecho agora que nós vamos estudar, isso quer dizer que para ela, para a Sociedade Bíblica, a única coisa que nós temos aqui nesse trecho é isso aqui, ó, prefácio e saudação. No prefácio de um texto da Bíblia, de uma carta no Novo Testamento, normalmente no prefácio a gente tem a identificação do remetente, aquele que está escrevendo. Temos também a identificação do destinatário, aquele que vai receber. Ah, mas eu leio a Bíblia, leio as epístolas e eu percebo que tem mais do que isso no prefácio, tem mais do que identificação do remetente e do destinatário. Pois bem, quando a gente perceber alguma coisa a mais do que remetente e destinatário, é porque essa coisa a mais tem alguma importância, tem alguma relevância para aquela igreja que o remetente está escrevendo, tem alguma importância. Então a gente vai observar o que ele coloca além disso. Se ele não apenas se identificou, o escritor, se ele não apenas se identificou e não apenas identificou o remetente, mas escreveu alguma coisa além disso, é porque essa alguma coisa a mais tem importância. Quando a gente fala em saudação, é aquela saudação mesmo que a gente usa quando encontra alguém ou quando se comunica com alguém. Quando a gente está na rua e vê alguém, a gente fala: oi, bom dia, como é que você está? Tudo isso é saudação. Quando os escritores bíblicos escreviam também alguma carta, eles também faziam uma saudação. Só que a saudação deles é um pouco diferente da nossa. A gente vai ver aqui. Então, tudo bem. Vamos agora entrar no texto bíblico mesmo. Versículo 1. Vamos ver o que diz. Diz assim, Gálatas 1, verso 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Vamos analisar o versículo com calma, para a gente ver o que ele pode nos transmitir de informação para entender melhor o escrito. Primeiro que o autor, ele se identifica logo no início. Paulo. Quem é Paulo? Paulo é o nome romano de um judeu chamado Saulo. Então, Saulo e Paulo são a mesma pessoa, só que Saulo é o nome hebraico e Paulo é o nome romano. Então, Paulo é o nome romano do judeu chamado Saulo, nascido em Tarso, capital da província romana da Cilícia. Quando o Império Romano dominou o mundo, ele dividiu a área dominada em províncias. O que é província? Províncias é uma região administrativa. Então, o Império olhou para aquilo que ele dominou, dividiu em várias regiões administrativas, né? E colocou sobre essas regiões representantes do Império, né, para governar essas regiões. Então, a Cilícia era uma das regiões, uma das províncias romanas. E a capital da Cilícia é Tarso. E Saulo, o judeu Saulo, nasceu em Tarso. Embora tenha nascido em Tarso, uma região fora da área de Israel, ele estudou lá em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, um mestre fariseu famoso. O que é fariseu? Fariseu é como que uma religião, um adepto de uma religião que existia desde o 2º século antes de Cristo, existiu no 1º século, no 2º século e depois foi desaparecendo. O fariseu era um religioso judeu muito rígido. Ele considerava a lei acima de tudo, mas não só isso. Ele defendia algumas interpretações da lei que tinham o mesmo valor da lei. Ou seja, se a lei foi dada por Deus, as interpretações farisaicas eram consideradas praticamente no mesmo nível. Então, desobedecer a uma interpretação dos fariseus sobre a lei era considerado o mesmo que desrespeitar a própria lei. Gamaliel foi um grande mestre fariseu e foi Gamaliel quem instruiu Paulo em Jerusalém. Provavelmente Paulo saía de Tarso, ia estudar em Jerusalém aos pés de Gamaliel. O mais provável é que quando ele se tornou adolescente, ele já foi lá para Jerusalém, ficou um tempo lá aos pés de Gamaliel para aprender sobre a lei, para aprender sobre as interpretações dos fariseus, né? E o lugar onde ele nasceu e cresceu, essa Tarso, essa capital da província da Cilícia, era um lugar muito rico em fontes culturais diversas, porque Tarso era uma rota de passagem do Oriente para a Europa. Eu vou mostrar mais adiante para vocês um mapa
a localização de Tarso ficava num lugar estratégico. Quem vinha, por exemplo, da Ásia para negociar, comercializar na Europa, tinha que passar por Tarso, era um dos caminhos. Então era um lugar que tinha gente de toda raça, toda cultura se encontrava ali. Então era um lugar muito rico culturalmente falando. O que a gente conclui disso? Que embora esse Paulo, cujo nome hebraico era Saulo, tenha nascido num lugar de cultura diversificada, ao mesmo tempo ele era um judeu devoto que foi para Jerusalém estudar aos pés de um mestre fariseu. Temos aí um homem que tinha dois tipos de cultura. Tinha tanto a cultura judaica, como também tinha a cultura dos gentios. O que é gentil, professor? Gentil é todo aquele que não é judeu. Paulo, aquele que viria a se tornar apóstolo, ele era um homem versado, tanto na cultura dos judeus, quanto na cultura dos gentios. Nós vamos ficar por aqui e continuamos então na próxima aula.